Olá, boa noite. Segunda-feira, 24 de outubro, o Jornal da Guará está no ar. Na semana decisiva das eleições, parlamentares na Assembleia anunciam apoio a candidatos, enquanto na Câmara, vereadores esvaziam o plenário para fazer campanha. Postos na capital vendem gasolina até 10 centavos mais barata. Movimento em protesto contra a PEC 241 trava trânsito na capital. E veja também o projeto de recuperação do Forte, que vai transformar a área litorânea de São Luís. Na semana que antecede o dia decisivo das eleições, no próximo domingo, dia 30 de outubro, as atividades parlamentares, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Assembleia Legislativa, devem ser ainda mais sonolentas e desprestigiadas do que já vinham sendo com poucas votações, salvo-se as pautas de interesse coletivo dos legisladores. E no momento, o que é de interesse coletivo dos legisladores é a eleição. O dia foi de declarações de apoio e os projetos que deveriam ser votados ficaram para a próxima sessão. A reportagem é de Aniele Pimentel. Wellington, do curso que disputou as eleições no primeiro turno e que ainda não tinha declarado apoio a nenhum dos candidatos nesta segunda etapa, subiu na tribuna e disse que a partir de agora vai cair em campo para ajudar a eleger Eduardo Braide. Em defesa da população e em defesa de São Luís. Declino meu voto em Eduardo Braide, mas saiba que continuarei vigilante e cobrando na tribuna desta casa em todas as minhas ações, porque o que impera é a vontade do povo. Já Júnior Verde declarou voto ao atual prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Reafirmando o compromisso do PRB com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. André Amurá ficou em cima do muro e criticou ambos os candidatos. Estarrecida, deputado Vira, os políticos se digladiando pelo quem fez mais, quem fez menos por São Luís. Nada mais natural, mas também nada mais retrógrado, mas compreensível por conta da reta final das eleições. Compareceram 28 deputados, mesmo assim nenhum dos projetos e requerimentos cotados na ordem do dia foram à votação. Na próxima sessão deve ser debatido o projeto de lei de autoria do governo do estado, que pede a criação da UEMA Sul, na cidade de Imperatriz. Vamos ver então como é que foi o movimento lá na Câmara Municipal de São Luís? Com a justificativa do boca a boca para as eleições municipais, a disputa para a prefeitura, muitos vereadores não estão indo bater o ponto desde a semana passada e o resultado é esse aí. Plenário praticamente vazio e ausência de votações. Como os vereadores se reúnem em plenário somente de segunda a quarta-feira, é de se esperar que a sessão da semana seja mais uma vez de letra morta. Pois é, o feriado do Dia do Comerciário acabou contribuindo para que um protesto de hoje contra a PEC 241 não provocasse ainda mais transtornos no trânsito da cidade. Olha só nessas imagens, a manifestação aconteceu próximo à entrada da Universidade Federal do Maranhão e teve repercussão em toda a região central até a Avenida Beira-Mar durante o período da manhã. Segundo os manifestantes, a mobilização foi para chamar a atenção pelos riscos que a proposta de emenda pode trazer com o congelamento do orçamento da União por 20 anos. O projeto será apreciado na Câmara Federal em Brasília. Até agora, dos 18 parlamentares maranhenses lá na capital federal, 13 se manifestaram favoráveis à PEC. Vamos ver então quais são os principais pontos dessa proposta de emenda à Constituição. Olha só. A PEC 241 vai restringir as despesas do governo. O investimento será limitado à inflação dos últimos 12 meses. E a duração dessa PEC vai ser de 2 décadas, caso seja aprovada. A PEC vai limitar os gastos com saúde, educação e também com a Previdência Social. Mas para que ela passe, precisa da aprovação de 308 dos 513 deputados e de 49 dos 81 senadores. Segundo o governo, a medida garante economia no orçamento e queda de juros, o que pode vir a garantir mais investimentos no país. Vamos agora a outras notícias que foram destaque neste começo de semana. Estudantes que vão fazer o Enem participaram do último aulão realizado no Multicenter Sebrae.
Os participantes tiveram aulas voltadas para as áreas específicas das provas, que acontecem nos dias 5 e 6 de novembro. Urnas eletrônicas começaram a ser lacradas em São Luís. As urnas vão ser utilizadas nas eleições de domingo. Representantes das coligações acompanharam o processo, que deve ser concluído até depois de amanhã, quarta-feira. Ainda sobre as eleições, na próxima sexta-feira começam a chegar as tropas federais que vão reforçar a segurança por aqui, tal e qual aconteceu no primeiro turno. Quem tem as informações para a gente sobre isso é o repórter Guilherme Lima. Oi, Guilherme, muito boa noite para você. Também vão ter policiais militares nessa segurança, não é isso? Exatamente isso, Pascoal. Boa noite a você e a todos. Mais de 11 mil policiais vão fazer a segurança nos 264 locais de votação da cidade. Especificamente nas zonas eleitorais, vão ser 600 militares de prontidão. Das Forças Armadas devem vir 1.500 homens para fazer a segurança e garantir que o ludovicense vote com tranquilidade no próximo domingo. Esse policiamento reforçado solicitado pelo TRE pode ajudar na redução do índice de abstenção, que no primeiro turno chegou a 14% só na capital. Até domingo, o TRE vai ter trabalho para fazer com que nada dê errado no processo eleitoral. Vale lembrar que o tribunal ainda está realizando julgamentos relativos ao primeiro turno das eleições, além de ações impetradas contra candidatos, inclusive contra o atual prefeito de São Luís, como vamos acompanhar nessa reportagem. 3 ações de investigações judiciais eleitoral foram protocoladas no TRE contra Edivaldo Holanda Júnior. Os 3 processos são por distintas razões, mas todos apontuariam alguma irregularidade do atual prefeito de São Luís. O atual prefeito Edivaldo Holanda Júnior responde a 3 ações de investigação judicial eleitoral, cada uma com um objeto diferente. Uma é o caso que foi muito noticiado na mídia, o caso ISEC, onde há diversas provas, inclusive foi noticiado de que houve um desvio ou o pagamento de recursos em torno de 33 milhões para cooptar apoio político e partidário para as eleições municipais de 2016. Outra ação de investigação judicial eleitoral diz respeito à publicidade institucional, que essa publicidade institucional é proibida no período eleitoral e mesmo assim tem sido utilizada amplamente nesse período eleitoral. E essa ação de investigação, essas duas, visam a coibir esse abuso de poder político e econômico que tem sido praticado. Uma terceira AIGE, que foi movida recentemente, foi quanto à propaganda também realizada por via de notícias e de ônibus, né? Ônibus com ar-condicionado que chegaram em pleno período eleitoral, ônibus que detinham os dizeres fazendo uma propaganda para a Prefeitura Municipal de São Luís e que seria uma frota muito grande. Isso foi tuitado, inclusive, pelo prefeito. O Tribunal Eleitoral emitiu uma certidão comprovando os 3 processos. No site do TRE também é possível ter acesso aos casos. 2 deles foram protocolados no mês de agosto e o mais recente no mês de outubro. Os processos seguem tramitando na Justiça. A seguir, gasolina está mais em conta para o consumidor no Maranhão, segundo a Agência Nacional do Petróleo. E veja também o resgate histórico dos fortes de São Luís.